Olá pessoal, Roberto, professor de Física de vocês. Então, agora a gente vai só relembrar a relação entre as escalas termométricas, tá? Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Celsius é a nossa, Fahrenheit é a inglesa e Kelvin a do Sistema Internacional. Então a gente vai relembrar como elas se relacionam. Por que isso? Porque a nossa é em a escala Celsius e como estamos num mundo globalizado, a gente precisa relacionar e saber as unidades de medidas de outros países, como é que elas se relacionam com a nossa, para a gente ter noção do que está acontecendo, tá certo? Então, a nossa, que é a escala Celsius, a gente sabe que tem o ponto do gelo, ponto de congelamento da água, que a gente chama de 0 graus Celsius. Esse ponto, a água congela. Ponto do gelo, vou botar aqui. E tem o outro marco principal, a mudança de estado físico para o vapor, a vaporização da água, que é a 100 graus Celsius. Lembrando, vaporização não é evaporação. Evaporação é processo lento, poça d'água no sol. Vaporização é processo ligeiro, água em ebulição, em fervura. É a vaporização. Aí essa escala Celsius é a escala Fahrenheit. Fahrenheit. Para a gente aqui tanto faz Fahrenheit, Fahrenheit, Fahrenheit. Não vai importar que a pronúncia. O importante para a gente é o entendimento da situação, tá? Para entender a situação. Bom, a gente sabe como Fahrenheit criou a escala dele totalmente diferente da forma que Celsius criou, e na realidade Celsius veio uns 10 anos depois disso, do que Fahrenheit, isso já tem alguns séculos atrás, tá? Então Fahrenheit, quando criou, tinha nem noção da existência de Celsius. Ele usou uma mistura de sal, água e gelo para se basear. Então essa mistura de sal, água e gelo deu um 0 lá embaixo. Por quê? Porque tinha sal na água. O fato de ter sal na água muda completamente o ponto de fusão dessa mistura. Então, e quis, não se sabe por que, botar o extremo dele, o 100 dele, vamos dizer assim, com a temperatura da sua esposa. Por que? Não tem ideia. A temperatura da sua esposa foi, naquela situação, foi o 100 dela. Então, deu valores totalmente diferentes. O que a gente faz aqui é relacionar com a nossa. Como eu vou relacionar com a nossa, com a escala que a gente conhece, eu pego pontos conhecidos da nossa e vejo quanto dá na deles. Então, esse 0 nosso, o ponto do gelo na nossa, como a dele é totalmente diferente, aqui está 32. Fahrenheit. O nosso 100, como a escala dele foi baseada também na temperatura da esposa, deu um valor totalmente diferente aqui, e aqui dá 180, 212 graus Fahrenheit. Tá? Bem estranho, mas é isso aí. Lembrando, ele não foi anotar esse 32 e esse 212. Ele nem sabia da escala Celsius, não tinha nem noção. Ele criou a escala dele. Quando eu pego a escala dele e comparo com a nossa, aí percebo que o 0 está no 32 aqui. O 100 está no 212, tá? Pronto, continuando. Aí eu estou relacionando aqui. Imagine que isso é um mesmo termômetro. Pega esse termômetro. De um lado está a escala Fahrenheit. Do outro está a escala Celsius. Pego o termômetro, encosto aqui no quadro. Vai medir a temperatura do quadro. Chegou aqui e marcou. Temperatura do quadro. Viro para o lado do termômetro que está a escala Celsius, vejo que aqui tem um valor de temperatura na escala Celsius.
Viro para o lado que está marcando a escala Fahrenheit e vejo que tem um valor de temperatura Fahrenheit. Quer dizer que são dois valores diferentes de temperatura, não é isso? Não. Na realidade é um único valor, temperatura do quadro. Agora, representado em duas unidades de medida diferentes. Tá? Aí pronto, estou com esse termômetro, marcando essa temperatura. Se eu pegar uma régua e botar desse lado, vou ver que se eu girar o termômetro, essa altura vai ser a mesma que essa. É a mesma temperatura no termômetro. Então, a altura na régua, são valores diferentes escritos de temperatura, mas a altura na régua é a mesma. É uma variação de altura igual. Certo? A mesma coisa se eu botar a régua medindo até aqui. Essa variação de altura também é igual. Tá? Então, se eu pego essa variação de altura, eu estou chamando de variação de altura propositalmente. Por quê? Porque quando eu falo de variação de altura, estou lembrando do ΔS lá do primeiro ano, variação de distância, no caso para cima. A variação de distância era o ΔS. Delta variação, representado como um S final menos um S inicial. Era o fim menos início. Esse conceito de fim menos início a gente vai usar aqui, ΔS, no caso. Tá? Então a gente vai usar esse conceito aqui. Fim menos início. Então, essa distância aqui é igual a essa. Então eu tenho fim TC menos início, 0, igual a essa distância aqui. Fim TF menos início, 32. Se eu divido essa por essa, como são tamanho, esse tamanho é igual a esse é igual a esse, eu divido esse por esse, tem que dar o mesmo que dividir esse por esse. Vamos fazer isso. Passar a barra aqui, essa barra aqui. Aí eu tenho dividido por esses, fim menos início, 100 menos 0. E aqui, fim menos início, 212 menos 32. Então temos isso aqui. Simplificando isso, aí a gente chega. Primeiro, tirar 0, não estou fazendo nada. Então, TC sobre 100. Igual, desse lado, TF menos 32 sobre 212 menos 32, que é 180. Tá? Tá essa relação. Que a gente pega e simplifica. Aqui e aqui eu posso dividir por um valor máximo que seja 20. Dá para dividir por 20 e não entra decimal. Então eu estou simplificando, não estou complicando. Aí eu tenho TC, a ideia é essa, não complicar, tá? TC sobre 100 por 20, dá 5. Igual a TF menos 32 sobre 180 por 20, que dá 9. Pronto, chegamos à relação entre as duas escalas. Para que essa bendita dessa relação? Para que eu, tendo o valor em Fahrenheit, saiba quanto é na escala Celsius. Ah, mas eu já sei direto no celular, é só botar um conversor lá, é direto. É, mas de onde veio essa relação? A ideia é que você entender por que ocorre aquilo. Por que aquela relação dá diferente. E um valor, por exemplo, que a gente tem 104 graus Fahrenheit, 104. Ah, a febre do menino está 104 graus Fahrenheit. Poxa, morreu? Derreteu? Não. 104 é uma febre altíssima. Mas é o quê? Na nossa é 40 graus Celsius. Então, é uma febre altíssima, mas ele ainda está vivo. Tá? Então, aí a gente agora vai usar isso. Posso usar até esse exemplo para mostrar que dá o mesmo 40. Então, vamos fazer. Vou apagar isso aqui para a gente poder trabalhar. O quadro é pequeno e a gente fica preso a essa realidade. Pronto. Então vamos lá. Como exemplo, que a gente está falando aqui, esse exemplo de 40 graus Celsius. Então eu vou ter temperatura Celsius 40 graus. Quanto seria na escala Fahrenheit? Se quiser, a gente também faz o inverso. A gente pode também fazer, tanto faz.
Indo ou voltando a gente chega ao mesmo valor. Tá? Então, a relação entre as escalas, TC sobre 5 igual a TF menos 32 sobre 9. Ou vai ser fórmula entre... Não, aqui é uma relação entre as escalas que a gente está usando. A física procura relacionar as coisas para facilitar o nosso entendimento disso. A gente, quando relaciona, entende melhor e aí pode chegar a certas conclusões mais seguras. Então, pronto, temos essa relação. Só que eu tenho que TC é 40, TC aqui eu vou substituir. Isso na prática é aquela velha equação de x e y da matemática. Você tem um x, bota lá o y. Tem o valor de y, bota lá o x. A diferença é que ao invés de x e y tem TC e TF. Tá? Então aqui eu tenho 40. Vou botar o 40 aqui no lugar do TC. TC é 40 sobre 5 igual a TF menos 32 sobre 9. Vamos fazer a conta. 40 por 5. Muita gente pode querer já fazer o cruz credo. Pode. Só que aqui no caso 40 é divisível por 5 tranquilamente. Então sempre que eu tiver uma divisão simples, faço logo ela. Tem que facilitar a minha vida. 40 por 5 dá 8. 8 vezes 5, 40. Igual a TF menos 32 sobre 9. Um 9 está na divisão aqui, passa para lá, multiplicando. 8 vezes 8, 64, com 8, 72. Tá? Então, 8 vezes 9, 72. Igual a TF menos 32. O menos 32 passa para lá, tá? Negativo passa positivo. Tá menos, passa mais. Aí eu vou ficar TF, vamos botar aqui. 32 mais 72, isso é o nosso TF. Quanto é o TF? TF igual a 70 mais 30, 100. E o 4 aqui, 104 graus Fahrenheit, como eu tinha falado para vocês. Poxa vida, 40 graus Celsius, se for num termômetro, temperatura de uma criança, é uma febre altíssima, 40 graus de febre. Na escala Fahrenheit, ou seja, nos termômetros ingleses, vai estar esse valor. Por exemplo, num filme estivesse narrando lá, você visse o termômetro, ia mostrar 104. Mas se tivesse traduzido, ele ia dizer 40 graus Celsius. Aí você ia escutar o 40 e ia ver 104. Ué, que é isso? Então, a ideia aqui é entender por que as coisas ocorrem, tá certo? Aí nesse exemplo, vamos agora para a escala Kelvin. A relação com a escala Kelvin, a gente tem o seguinte. Kelvin, ele vem cerca de 100 anos depois de Celsius, Fahrenheit, e ele também quis criar uma escala de medida de temperatura, só que ele se baseou em outra teoria, em outra coisa. Ele não se baseou numa mistura para comparar e fazer uma experiência física, uma experiência empírica. Ele se baseou no conceito de temperatura. Então ele usou a teoria para chegar à escala dele. Ele se baseou no conceito de temperatura. O que é o conceito de temperatura? Basicamente, diz que temperatura é a medida da agitação das partículas de um corpo. Quanto maior a agitação, maior a temperatura. Quanto menor a agitação das partículas, menor a temperatura. Ele pensou o seguinte: se eu for baixando a temperatura, essa agitação não está reduzindo? Vai reduzindo, vai reduzindo, vai reduzindo, até chegar ao extremo que... Qual é a menor agitação possível para uma partícula? Menor agitação possível seria estar parado. Não ter agitação nenhuma. Como temperatura média agitação, menor agitação possível seria estar parado. Esse ponto onde as partículas estariam paradas, ele chamou de um zero absoluto. Por que absoluto? Porque a temperatura foi criada para medir a agitação das partículas. Chegar a não ter mais agitação seria um extremo. Tá? Então ele chamou de um zero absoluto. Esse zero absoluto
ele quis se basear na escala Celsius, foi escolha dele, comparou com a escala Celsius, fez toda uma matemática, todo um estudo, chegou à conclusão que na escala Celsius, esse valor de zero absoluto estaria exatamente a menos 273,15 graus Celsius. Para efeito de cálculo nosso, para facilitar a nossa vida, a gente abandona esse vírgula 15. É pouquinho, bem pouquinho, e a gente diz que aproximadamente é menos 273 graus Celsius. Tá? Isso daqui, temperatura absurda. Tá? Aí, como ele se baseou na escala Celsius, aqui, escala Celsius, aqui, escala Kelvin. Escala absoluta, como é a escala absoluta, a gente não costuma, não é correto usar a bolinha do grau. É simplesmente o símbolo K maiúsculo, porque Kelvin é o nome de pessoa, tá? Então, como ele se baseou na escala Celsius, contou o tamanho do grau igual ao tamanho do grau Celsius. Por isso a gente tem, quando na Celsius chega no 100, desculpa, quando aqui o zero absoluto, aqui é invertido, aqui é o K, aqui é o C. Quando na Celsius chega no zero, aqui andou a mesma quantidade. Se aí daqui para tem menos 273, aqui tem 273. Quando na Celsius chega no 100, aqui andou 100. E 273 vai para 373. E assim por diante. Então, a gente percebe aqui que o valor da escala Kelvin, corresponde ao valor na escala Celsius, valor de TC, acrescentando 273, que é 373, é 100 mais 273. Então, o valor na escala Celsius acrescentando 273. Isso é a relação na escala Kelvin. Certo? Então, aqui a gente relacionou as três. Qualquer valor na escala, por exemplo, esse 104, esse 40 graus Celsius, exemplo, 40 graus Celsius, TC igual a 40 graus Celsius, é você pegar o valor na escala, a temperatura Kelvin será o valor na escala Celsius, 40, e acrescentar 273. Eu vou ter 273 mais 40, 313. 313 Kelvin. Não tem bolinha do grau. Chega aqui. Acabou. Certo? Temos aqui exemplo de utilização de um e de outro. E a variação de temperatura a gente vai ver uma outra oportunidade. Joia? Até mais.